Olá, pessoal. Vamos continuar nossos estudos sobre princípios da química. A outra extensão que a gente tem, que é a volumétrica, ela é uma propriedade que envolve 3 dimensões. Então, agora, para obter o volume, por exemplo, desse paralelepípedo aqui, eu preciso ter o comprimento, a largura e a altura. Ou seja, com o comprimento e a largura, eu obtenho a área da base. Mas aí eu preciso multiplicar pela altura para obter, então, o volume. Então, o volume de um paralelepípedo, por exemplo, é a multiplicação dos seus 3 lados, que é o comprimento, a largura e a altura. O volume de uma esfera é calculado por 4/3 de π r ao cubo, onde r é o raio, né? O volume de um cubo aqui, ó, como ele tem as mesmas unidades laterais, será então, que a gente chama inclusive de aresta. Então, o volume do cubo é A elevado ao cubo. Ou seja, o volume desse cubo aqui será 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. O volume, então, será igual 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Metro vezes metro vezes metro, eu tenho metro e conto 1, 2, 3. Então, eu tenho 1 metro cúbico. Então, o volume dessa caixa aqui, desse cubo, é volume de 1 metro cúbico. E aí, como ele tem 3 dimensões, né, as unidades de medidas, então, quando eu quero passar de metro cúbico para decímetro cúbico, por exemplo, eu tenho que multiplicar por 10 ao cubo. Ou seja, 1 metro cúbico multiplicado por 10 ao cubo vai me dar 10 ao cubo metros cúbicos. Ou melhor, decímetro cúbico. Então, essa caixa aqui, ela vai ter um volume de 10 decímetros cúbicos. A extensão de volume, ela pode também ter uma outra unidade de medida, que é o litro. E aí, então, no litro, veja que eu não tenho aqui o elevado ao cubo, tenho o litro elevado a 1. Aqui é elevado a 1. Então, quando eu mudo daqui para cá, de litro para decilitro, eu vou multiplicar por 10 elevado a 1. Da mesma forma, de decilitro para centilitro, multiplico por 10. Se eu andar de litro para decalitro, eu vou dividir por 10.
Mas aí, então, para extensão volume, a gente vai ter duas escalas disponíveis, né? Eu vou ter a escala do metro cúbico e vou ter a escala do litro. Então, naquele nosso caso lá, que a gente tem uma caixa cúbica, se eu tenho, por exemplo, essa caixa com 1 metro de aresta, significa que ela vai ter 1 metro também aqui e vai ter também 1 metro aqui. 1 metro e 1 metro. Então, o volume dela vai ser calculado como volume, da forma que a gente viu, será 1 metro elevado ao cubo, que aí vai me dar 1 metro cúbico. Mas aí, qual seria esse valor, por exemplo, se eu quisesse obter ele, transformá-lo em litros? Então, a gente tem o seguinte: 1 centímetro cúbico, ele equivale a 1 ml. Ou seja, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Só que tem um detalhe. Aqui, essa escala de centímetro cúbico, ela é elevada ao cubo, ou seja, quando eu ando de um quadrante para o outro, por exemplo, se eu andar do centímetro cúbico para o decímetro cúbico, eu vou dividir por 10 ao cubo. Já aqui é elevado a 1. Então, quando eu ando de uma casa para outra, se eu andar aqui de ml para centilitro, eu vou dividir por 10 elevado a 1. Logo, os correspondentes não serão os mesmos ladeados, né? Se aqui eu ando 10 a terceira de uma casa para outra, para eu achar o correspondente, por exemplo, do decímetro cúbico, eu vou ter que andar, então, 10 a terceira também. Então, eu ando 10 a elevado a 1 em uma casa. Se eu pegar para a outra casa, eu vou ter 10 elevado a 1 novamente. E aqui eu vou ter, novamente, 10 elevado a 1. Ora, quando eu pego e divido, por exemplo, 1 por 10 elevado a 1, 10 elevado a 1 e 10 elevado a 1, isso é a mesma coisa de que 1 dividido por 10 elevado a 3. Então, quando eu ando aqui 3 casas, eu vou ter exatamente a equivalência de uma casa aqui. Porque eu vou estar andando aqui 10 ao cubo. E 10 ao cubo equivale a uma casa aqui. Então, veja. O centímetro cúbico corresponde a 1 ml. O decímetro cúbico, então, vai corresponder ao litro. E o metro cúbico, então, vai corresponder ao quilolitro. Porque eu vou estar andando exatamente 1, 2, 3 casas, para poder achar o correspondente da próxima casa lá de cima. Então, por exemplo, o nosso volume
era de 1 metro cúbico. Eu perguntei como é que eu faria para transformá-lo em litro. Ora, 1 metro cúbico corresponde a 1 quilolitro. Então, isso aqui, por exemplo, é igual a 1 quilolitro. Mas aí, eu não quero em quilolitro, eu quero em litro. Para transformar quilolitro em litro, eu faço o quê? Eu vou ter que andar para a direita, né? Do quilolitro para o litro, aqui, eu vou ter que andar para a direita 1, 2, 3 casas. Ou seja, eu vou multiplicar por 10 ao cubo, que aí então eu vou estar conseguindo transformar essa unidade em litro. 1 vezes 10 ao cubo é o próprio 10 ao cubo. Ou seja, esse volume aqui da nossa caixa em litros vai dar 10 ao cubo do litro. Ou seja, essa caixa terá o volume de 1000 litros. Por hoje é só. Bons estudos!